Olá, pessoal. Eu sou o Fábio Medeiros. Eu ajudo empresas a solucionarem questões trabalhistas no campo das relações do trabalho, recursos humanos e soluções de conflito na parte trabalhista, sempre pelo ponto de vista jurídico. Eu sou advogado. E hoje o tema que nós vamos conversar um pouco aqui nesse vídeo é a questão mais recente das mudanças sofridas pela legislação da participação nos lucros ou resultados, a PLR. Nós tivemos primeiro uma lei que não tratava do assunto, depois um projeto de conversão de lei, nós vamos passar pelo que aconteceu com ele e depois já entramos nos 8 principais pontos que nós selecionamos para conversar hoje. Não é um bate-papo sobre todas as questões muito mais amplas da PLR, que sabemos que existem. Provavelmente teremos aí mais conteúdo sobre isso mais à frente, falando sobre um guia mais completo de como organizar um programa de participação nos lucros ou resultados. Hoje a gente vai focar, então, em quais foram esses 8 principais pontos que a mudança de uma semana atrás, praticamente, trouxe para que as empresas e empregados, a partir de agora, passem a observar. Vamos lá. O primeiro aspecto aqui, então, é que a Lei 10.101, de 2000, que é a lei que trata da participação nos lucros ou resultados, ela continua existente, ela foi alterada pela Lei 14.020 de 2020, e a gente vai ver um pouco mais à frente quais foram os pontos dessa negociação, dessa discussão de alteração que também aconteceu. Participação nos lucros ou resultados. Só para que todos fiquemos na mesma página desse assunto, uma questão que a gente precisa, então, padronizar é por que, para que e como as empresas utilizam a PLR, a participação nos lucros ou resultados. Então, o que é a participação nos lucros ou resultados? Comumente, as pessoas podem falar, às vezes, sobre 14º salário, 15º salário, alguns chamam de gratificação, outros vão falar que é bônus. Mas a PLR, a participação nos lucros e resultados, é um tipo de pagamento previsto em lei específica e seguidas ali algumas regras bem claras na legislação, principalmente com as mudanças mais recentes, essas regras ficaram muito precisas, não tem mais dúvida nem para gerar questionamentos aí, sejam trabalhistas, sejam pela fiscalização trabalhista e mesmo tributária. Uma vez seguida a 10.101, a Lei 10.101 de 2000, o empregador e o empregado, o grupo de empregados e os representantes do empregador se unem numa comissão que é integrada pelo sindicato. Com base nessa comissão, surge um acordo com regras claras, precisas, sobre quais seriam os direitos dessa PLR, quais são as regras para se atingir essa PLR, se nós vamos ter lá aspectos de produtividade, se vai ser sobre uma participação do lucro ou se vai ser sobre resultados obtidos até individualmente. A gente vai ver que agora ficou claro isso na legislação. Esse acordo ele é assinado, celebrado ali por essa comissão de PLR, com representantes no mesmo número para cada parte, empregado e empregador, e um membro do sindicato assinam esse acordo que fica registrado, depositado, arquivado lá na entidade sindical, no sindicato que representa os empregados. A partir daí, fica valendo a regra que foi negociada, quais são os direitos para pagamentos, e aí nós temos critérios de pagamentos máximos no mesmo ano civil, já vou adiantando que são até 2 pagamentos no máximo pelo ano civil, ou com periodicidade mínima de 3 meses em cada pagamento, respeitado aquele pagamento máximo de 2 vezes no ano que eu comentei. Então, essa é a regra geral da PLR. Como eu disse, não é aqui o nosso objetivo hoje falar a respeito de um guia completo sobre isso. A gente pode falar num outro momento, mas em linhas gerais a gente tem esse formato, e o outro formato de PLR qual é? De acordo de participação nos lucros. É o acordo coletivo de trabalho, que aí o empregador escolhe não formar uma comissão que vão ter ali empregados, representantes dos empregados nessa comissão, ele diretamente vai até o sindicato, negocia essas regras com o sindicato, e daí surge um acordo coletivo de trabalho que quem vai assinar na outra ponta é o sindicato representando os empregados naquela localidade específica que o sindicato pode atuar conforme
a representatividade que ele tenha. Nesse caso do acordo coletivo, vai seguir lá a regra que está a partir do artigo 611 da CLT, trazendo quais são todos os aspectos que um acordo coletivo deve ter, prazos, o prazo máximo de um acordo coletivo, tudo isso, então, fica ali na CLT, e a Lei 10.101, ela apenas traz o rito da próprio programa de PLR. Se o caminho for escolhido acordo coletivo de trabalho, os aspectos seriam regulados lá pela CLT. E aí cada empresa, cada realidade, cada setor escolhe o que funciona mais. Eu vou fazer um acordo de comissão dentro de casa com a participação de um representante do sindicato, ou eu vou diretamente empregador até o sindicato fazer um acordo coletivo. Cada caso vai ser um caso, tem estratégias diferentes, tem prazos diferentes, digamos assim, burocracias diferentes em comparação um com o outro, mas vai depender aí da estratégia que o empregador escolher, porque a PLR ela não é uma obrigação, ela tem previsão na Constituição Federal, mas ela não é uma obrigação para o empregador, ela tem ali uma previsão máxima que é muito mais ligada à questão de imunidade, isenções. O empregador ele não tem uma obrigação, se ele não quiser, de pagar a PLR, a não ser que ele negocie, assine um acordo, numa das duas formas que eu comentei, e a partir daí, sim, a PLR passaria a ter validade, né? Para que serve? Para que o empregador e os empregados, então, escolhem fazer um pagamento de participação nos lucros ou resultados? Pelo lado do empregado, lógico, a oportunidade de ter acesso a um valor que vai ser pago além da sua remuneração mensal. E, quanto a isso, todos têm interesse que os empregadores, então, façam pagamentos de participação nos lucros ou nos resultados. Pelo lado do empregado, então, ele vê primeiramente, talvez, essa questão financeira como o maior atrativo e, lógico, como a participação nos lucros ou resultados, a PLR, ela tem todo um apelo de produtividade, performance, aquele engajamento dos grupos de pessoas, dos trabalhadores, dos empregados com a empresa, num objetivo em comum para um período específico. É lógico que os empregados também têm todo o interesse que esse programa ele seja implantado, o acordo ele seja celebrado para pagamento de PLR, porque ele vai ter a oportunidade de ajudar o empregador nesse período ao atingimento de melhores resultados, que traz uma imagem melhor para a empresa no mercado, mais ingresso de recursos, seja pela diminuição de despesas, melhoria de resultados, performance e produtividade, ou mesmo pelo aumento de lucro. O lucro, receitas menos despesas da empresa, vai sobrar um valor. Aumentando esse lucro, há uma possibilidade de distribuição, inclusive para os empregados. Então, esse é um primeiro lado que a gente tem, que é o dos empregados. Pelo ponto de vista do empregador, esses mesmos argumentos que eu utilizei para os empregados, ou seja, de a gente atingir uma performance melhor, termos resultados, targets que vão ser buscados pelas pessoas durante um período específico, ter uma possibilidade de, digamos, até misturar as avaliações individuais, coletivas, daqueles grupos dentro da empresa, o atingimento de resultados específicos. Eu quero reduzir um número alto de algum indicador específico que um grupo participa dentro da empresa. Então, isso é possível também eu medir via PLR. E lógico, né? Se eu tenho uma série de valores que já são previstos pela legislação trabalhista, valores esses que são base de cálculo de encargos trabalhistas e de contribuições previdenciárias e de terceiros, aquelas do Sistema S, se eu já tenho salário sujeito a isso, 13º sujeito a isso, quando eu vou pagar um bônus, eventualmente eu fico no risco, ou gratificação, no risco de ter esse pagamento sujeito a encargos que são maiores, via PLR há uma oportunidade de se fazer um pagamento que já é bastante maduro. Essa lei da PLR é de 2000, então a gente já tem aí bastante tempo de legislação para que a Justiça do Trabalho, ou a fiscalização trabalhista, ou a fiscalização tributária e os tribunais tributários também avaliarem esses pagamentos. A gente já tem hoje uma legislação bastante madura
para que esse empregador, seguindo a regrinha toda bonitinha, atingindo ali todos os critérios que o legislador colocou, pague esses valores sem a incidência dos encargos trabalhistas e tributários, com exceção da incidência, que é quem vai pagar no final das contas é o próprio empregado, do imposto de renda na fonte, mas também com uma tabela progressiva incentivada. A tabela progressiva do IR-fonte da PLR, ela começa a tributar com uma régua maior do que aquela tributação sobre o salário. Então, também tem uma vantagem de imposto de renda. Então, para o lado do empregador, eu consigo enxergar que ele pode movimentar os empregados dentro de um programa de participação nos lucros com performance, ou participação, desculpem, nos lucros ou resultados com produtividade, performance, e ao mesmo tempo não arcar com mais tributos que já arcaria aí com a alta carga tributária sobre a folha de pagamentos. Então, no caso de PLR, tudo sai isento de encargos trabalhistas. A gente está falando de reflexos em 13º, férias e outros, aviso prévio, outros encargos. Também estamos tirando daí as contribuições previdenciárias de terceiros. Se a gente fosse fazer uma média, a gente está falando de 28,8% no máximo, mas isso pode variar até mais se tiver empresas com índices que agravam essa alíquota. Então, isso para o empregador acaba sendo também um ótimo motivador para que ele escolha esse caminho da PLR quando quer engajar empregados. E, lógico, a imagem da empresa, socialmente também isso é algo favorável, porque, além do que a lei prevê, o empregador também faz pagamentos adicionais repartindo resultados e lucros com os seus empregados. Isso também, pelo ponto de vista social, é muito importante. As empresas, então, elas têm utilizado, eu já comentei dessas duas formas de acordo coletivo ou acordo de comissão. Então, isso tem sido o mais usual em relação ao que a gente enxerga no momento, né? Houve aí uma confusão das empresas, na verdade, uma confusão do mercado inteiro sobre de onde surgiu a mudança na PLR, uma vez que primeiro a gente tinha uma lei tão antiga, depois tivemos aí alteração ou discussões via projeto de lei, houve o veto presidencial. Então é isso que a gente coloca aqui, que refere-se à medida provisória 936. A medida provisória 936 é aquela que, se vocês se lembrarem, trazia, ela foi convertida depois na lei 14.020 de 2020, mas ela trazia os programas emergenciais de suspensão de contratos de trabalho ou redução de jornada de trabalho e salário proporcionalmente durante o período do estado de calamidade pública da pandemia da Covid-19. Então, lá com a medida provisória MP 936, isso surgiu, não tinha nada em relação à PLR nesse momento específico. Depois nós tivemos a Lei 14.020 convertendo essa medida provisória 936 em lei, mas durante a negociação dessa medida provisória no Congresso Nacional, nós tivemos a inserção de um aspecto relativo tanto à PLR, que a gente vai passar pelos principais pontos na sequência, quanto àquela derrubada da desoneração da folha de chamada, desoneração da folha de pagamento para alguns setores, também vinha ali no contexto do projeto de lei, não era inicialmente da medida provisória, surgiu junto com o ponto da PLR, a volta, a manutenção da desoneração da folha de pagamentos a partir agora de janeiro, né? E o Congresso Nacional, então, discutindo isso, trouxe a sugestão, né, aprovou essa mudança, que foi vetada pelo presidente da República. O presidente da República tem esse poder de veto. Depois do projeto de lei aprovado, ele foi encaminhado para a sanção ao veto pelo presidente da República, que vetou as duas matérias adicionais, a questão da PLR e a questão da desoneração. Justamente seguindo a Constituição Federal, a matéria volta para o Congresso Nacional e aí, a partir disso, há uma derrubada do veto. A gente, no dia 6 de novembro, teve, então, uma publicação em Diário
oficial extra, numa edição extra. E aí sim, a gente teve mais um pedaço da Lei 14.020, que hoje contém tanto a questão da medida provisória 936, os 2 programas de suspensão ou redução de jornada de salários proporcional, que seguem até o final do ano, dia 31/12, quando termina, pelo menos pela legislação vigente agora, o estado de calamidade pública da Covid-19, e depois a gente tem, então, as duas outras matérias novas da PLR que a gente vai passar agora, e da desoneração da folha de pagamentos, né? O primeiro ponto que a gente tem para levantar, então, aqui, pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos podem negociar PLR para que seus empregados, com base em índices de produtividade ou qualidade ou programas de metas, resultados e prazos, possam aqui receber, caso essas metas, resultados e prazos sejam atingidos, receber, então, uma participação. Vejam que aqui o aspecto qual é? Antes ficava sempre uma discussão na verdade, havia uma exclusão muito clara dessas pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos, principalmente essas entidades sem fins lucrativos, porque por elas não terem lucro, se elas poderiam ou não distribuir ou ter acordos de participação, justamente porque a expressão é participação nos lucros ou resultados. Então, aqui a mudança é para deixar claro que, em relação a resultados, sim, tanto as pessoas físicas, empregadores, pessoas físicas, quanto as entidades sem fins lucrativos podem oferecer programas dessa natureza para os seus empregados. Essa foi a primeira, então, novidade que surgiu com a mudança pela Lei 14.020 na 10.101. Então, vamos lá. Com relação à simultaneidade de termos, então, índices de produtividade, qualidade, lucratividade, e ter também programas com metas, resultados e prazos, isso ficou, a partir de agora, claro na legislação. A gente não tem mais dúvida que o empregador pode ter essa simultaneidade de critérios, de índices. Eu posso ter produtividade e, ao mesmo tempo, medir meta de alguma situação específica com relação, vou dar um exemplo, vamos baixar a provisão para devedores duvidosos da empresa num prazo específico. Então, isso eu consigo colocar dentro de um programa, ao mesmo tempo que eu vou querer produtividade dos empregados no trabalho, eu vou medir um índice específico, eu vou ter um prazo específico. Então, isso passou a ficar bastante claro na legislação. O outro aspecto que nós temos é que o empregador ele pode ter, isso ficou claro agora na legislação, lógico que isso não estava claro antes, mas gerava muita discussão em alguns casos que foram alvo de fiscalização e depois autuação e esses processos levados a julgamento pelo Tribunal Administrativo, que cuida dessa matéria, que é tributária numa parte e trabalhista na outra. Então, isso era um motivo de dúvida também. Então, o empregador ele pode ter múltiplos programas de PLR ao mesmo tempo, com até 2 antecipações de pagamentos ou distribuições no mesmo ano civil, e a periodicidade entre esses pagamentos, que tem um limite de até 2 no mesmo ano, ser de no mínimo um trimestre. Então, eu faço um pagamento, conto 3 meses, a partir daí eu posso fazer um novo pagamento no mesmo ano. Eu conto sempre 12 meses de um ano civil para fazer essa avaliação de 2 pagamentos no máximo, ou a diferença entre um e o outro no trimestre. O outro ponto que nós temos a chamar a atenção aqui é que o acordo de PLR ele passa a ficar expresso em lei que ele tem prevalência sobre a interpretação de terceiros. Então, a interpretação que as partes, empregado, empregadores, o sindicato, tiver sobre aquele acordo, e a definição nesse acordo vai prevalecer em caso de dúvidas ou de interpretação, por exemplo, das autoridades fiscais. A gente tinha sempre uma questão aí de, no caso da lei, não prever expressamente como é que isso seria interpretado. Agora, essa lacuna, digamos assim, ficou resolvida. Tudo aquilo que não for contrário à legislação e às partes resolverem, sim, fica valendo aquilo que foi escolhido pela comissão de PLR ou pelo acordo coletivo de PLR, inclusive na fixação de valores. A gente está vendo, essa foi uma mudança específica. Tinham acordos
que previam o pagamento de valor fixo, por exemplo, e parece que com isso agora a questão ficou totalmente resolvida. Eu posso fazer pagamentos fixos e eu também posso ter a condição de metas individuais e não coletivas. Então, havia uma certa dúvida se a PLR ela obrigatoriamente deveria envolver metas coletivas e não poderiam envolver metas por empregado, por exemplo, ou só a análise daquele empregado, ou ter exclusivamente a meta só individual, eu não vou ter metas coletivas. Ficou claro agora que isso é possível. Os pagamentos de PLR são isentos de encargos trabalhistas, lógico, se a Lei 10.101 for seguida nos seus critérios, mas antes havia uma discussão muito grande de qual seria o momento para que esse acordo fosse assinado, porque ali na lei contém ainda uma expressão que as metas e os critérios serão previamente fixados, então isso gerava a interpretação, principalmente da fiscalização tributária, no sentido que aqueles acordos que fossem assinados durante já o andamento do período de apuração, do ano de apuração daquelas metas, ou até mesmo fossem assinados muito próximos à data do pagamento, já depois do prazo do período de apuração ter terminado, que esses acordos não teriam validade. Agora, a legislação passa a deixar bastante claro que, caso o pagamento seja feito da antecipação ou mesmo do próprio pagamento da parcela de PLR, após 90 dias da assinatura do acordo, isso está validado pela legislação, ou seja, então esse pagamento ele é isento das contribuições e dos encargos trabalhistas, ou esse acordo seja celebrado antes da antecipação. A gente pode ter não o pagamento final, que ele vai ser apurado depois, mas apenas a antecipação, então aí não tem um prazo de 90 dias, eu assinando o acordo, eu já posso, empregador, fazer o pagamento de antecipações, e aí depois eu vou ter um pagamento final que deve observar esse prazo de 90 dias. Aí sim, para pagar a parcela final da PLR, eu teria que observar o prazo mínimo de 90 dias da assinatura. Então, isso acaba resolvendo várias questões que surgiam, porque na prática, a negociação ela acaba levando tempo. São vários critérios a serem observados. Cada ano a realidade do setor da empresa muda. Há uma negociação com o representante do sindicato. Então, há toda uma questão de dificuldade de se celebrar rapidamente esses acordos. Então, o que acontecia é que começava, muitas das vezes, as negociações começavam antes, até do ano de apuração iniciar, mas ela acabava avançando e o acordo sendo assinado durante o ano de apuração. E com base nisso, vinham os questionamentos fiscais sobre as empresas, vinha o risco de autuações que aconteceram efetivamente, de tentar desqualificar a PLR com um pagamento isento. Então, com base nessa alteração agora da Lei 14.020, a Lei 10.101 passa a conter essa especificação expressa e não mais teríamos aí o risco de questionamentos ou, havendo questionamento, essa seria a linha de defesa. O não cumprimento do limite de até 2 pagamentos no mesmo ano civil invalida apenas o pagamento de PLR excedente ao segundo pagamento. Então, essa também era uma discussão. Ora, eu já fiz um primeiro pagamento, já fiz um segundo pagamento, observei ali o trimestre, o limite mínimo de 3 meses para fazer o segundo. E o empregador, por algum descuido ou mesmo conscientemente, tentando aí descumprir a lei por alguma questão específica, faça um terceiro pagamento, havia uma discussão se eu desqualificaria os 3 pagamentos nesse meu exemplo. Então, num pagamento inválido, se eu desqualificaria todo o plano, toda a PLR. E agora a lei passou a deixar bastante claro que não, a invalidação, provavelmente pela fiscalização, ou mesmo pela Justiça do Trabalho, tratando esse valor que seria pago como PLR como efetivamente remuneração, sujeita aos encargos, seria só a partir do pagamento que for incorreto. Então,
no exemplo lá dos 2 pagamentos máximos por ano, só o terceiro, o quarto pagamento seriam invalidados. O primeiro e o segundo seriam mantidos como efetiva PLR, isenta dos encargos todos. Do mesmo jeito, a gente tem que o não cumprimento da periodicidade mínima trimestral vai invalidar apenas a parcela paga e não a parcela paga indevidamente e não os demais pagamentos que já foram pagos conforme o limite do trimestre. Tá? Então, a mesma regra aplicável na questão de 2 pagamentos, se eu pagar o terceiro, só o terceiro fica invalidado. Na periodicidade, esse mesmo critério, a lei deixa claro que deve ser observado a partir de agora. Tá? Eu comentei que a PLR, o programa de PLR, ele pode ser aprovado por comissão, e aí nós vamos ter representantes dos empregados e dos empregadores, formando essa comissão paritária, então tem o mesmo número de empregados representando o empregador e o mesmo número de empregados ou representantes, pode ser o próprio sócio, pode ser o próprio proprietário ou quem ele indicar, e o mesmo número de empregados nessa comissão paritária. E o sindicato, ele era convidado a integrar a comissão, ou eu tinha lá o caminho do acordo coletivo, mas no caso da comissão integrada pelo representante, não era incomum que os sindicatos criassem aí empecilhos, alguns deles, para essa participação, não respondessem ao convite feito pela comissão de PLR e, nesse ponto, a empresa e os empregados ficavam sem uma alternativa para formalizarem o seu próprio acordo. Uma alternativa específica, prevista na própria legislação da PLR, porque há outras alternativas na CLT para que um acordo coletivo de trabalho, por exemplo, ele seja celebrado entre as partes, poderia ser até de PLR, caso o sindicato não compareça, não assuma as negociações, mas isso é um outro capítulo da discussão. Aqui a gente está falando da comissão. A lei deixou clara que, se o sindicato for convidado, ele tem 10 dias para assumir ali o seu papel e integrar a comissão, participando e negociando. A lei não deixa aqui claro se eventualmente esse representante do sindicato, durante os trabalhos, causar problemas, como é que seria isso? Isso a gente vai começar a observar ao longo do tempo, como é que as coisas vão se resolver, mas de qualquer forma, o membro do sindicato é um membro da comissão, sempre a votação ela vai acontecer com um voto por cabeça, provavelmente, e aí haveria condições dessa comissão avançar nos seus trabalhos na medida em que o sindicato já integrou. Se ele não integrar no prazo dos 10 dias, a comissão continua seus trabalhos sem o sindicato e pode até concluir o acordo de PLR assim, e as partes teriam, então, a possibilidade de tocar o seu programa sem o entrave do sindicato eventualmente criar problemas nessa fase, tá? Bom, esses eram os tópicos de participação nos lucros ou resultados que eu tinha para dividir com vocês hoje, relacionados especificamente às mudanças da Lei 14.020 de 2020, alterando a Lei 10.101. Se vocês tiverem qualquer comentário, por favor, dividam comigo. Eu deixei aqui o meu endereço, o meu blog, lá tem os meus contatos para quem quiser compartilhar comigo também informações. Ao longo de toda a apresentação eu deixei o www.fabiomedeiros.com, que é onde eu reúno as principais informações que eu gosto de compartilhar com quem toca o assunto de relações do trabalho, de RH, recursos humanos e soluções de conflito na parte jurídica, trabalhista e empresarial. Também me enviem sugestões de temas, caso alguma coisa não ficou abordada aqui da maneira que você entenda, compartilhe lá comigo, e a gente deve voltar nesses tópicos de PLR, prêmios, Stock Option Plan e vários outros tipos de pagamentos aí, se ele é de curto prazo, médio prazo, longo prazo, a gente vai poder trazer até profissionais mais especializados nessa montagem de programas de remuneração e salário, carreira, juntando tudo isso para que a gente divida sempre as informações de maneira a tanto eu receber de vocês quanto vocês compartilharem comigo. Então, agradeço a todos e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!